hoje. Quem acompanhou a live da Bispa ontem? Aleluia. Glória a Deus. Quem acompanhou? Foi muito bom. Quem perdeu? Perdeu. Quem perdeu não cresceu. Quem perdeu não evoluiu. Quem perdeu não passou o processo. E pelo processo de crescimento. E ontem a Bispa falou aqui sobre sucesso. E eu trouxe um culto aqui para vocês que já mudou completamente por conta do dízimo e da oferta. A Bispa trouxe o texto de Jacó, onde Jacó fugiu por ter tomado a primogenitura do seu irmão Esaú, que era peludo. É engraçado, né? O que você imagina quando você vê? Fala, Fernando, o que você imagina quando você vê Esaú peludo? Ai, cheio de cabelo. O corpo todo. Ele devia ser cabeludo. Já pensaram nisso? Peludo. Tinha um lobo naquela época? Era um menino lobo, Mowgli. Quem já assistiu o Mowgli aqui? Não, ele era peludo porque ele era cabeludo. Como é que fala cabeludo em espanhol? Peludo? El pelo? Vou cortar el pelo. É pelo. Tá certo? Tem gente aqui que tem pouco pelo. Coincidência eu ter olhado para o Ismael. Então ele era peludo. Daí ele fugiu, certo? Por quê? Porque aquilo ia causar uma discórdia muito grande. E seu irmão Esaú iria matá-lo. É ou não é? O seu irmão Esaú estava tomado de raiva naquele momento. E ele foi lá e fugiu para onde? Para a casa de Labão, titio. No meio ele parou em Luz. Não foi? Onde ele dormiu e lá teve uma visão e lá ele ergueu uma pedra. Mas isso não interessa para o culto de hoje, mas faz parte da história bíblica. E quando ele chega na casa de Labão, ele começa a trabalhar pesado na casa de Labão. E daí ele se apaixona por quem? Raquel. Ele fala, Labão, eu vou trabalhar duro para ter a mão da sua filha. Ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha. E quando se casa, o que tem no Kinder Ovo? A Rutinha. É que ela falou Raquel e Rutinha por causa da novela. A Rutinha. Vocês não lembram, não? Pastora Paula. Tinha Lia. Lia. Tinha Lia. No Kinder Ovo estava Lia. E daí o que fez Jacó? O que ele fez? Mais 7 anos laborando, lutando para conquistar assim finalmente a mão de Raquel. E como a bispa disse, depois de ter casado com Lia, ter tido filhos com Lia, casado com Raquel, tido filho com Raquel, o que ele faz? Labão, está na hora de eu voltar para a minha terra. E ele toma a decisão de voltar para a terra dele. E quando ele volta para a terra dele, ele tinha que fazer o quê? Bater de frente com quem? Dar de cara com quem? Com o passado dele. Ele tinha de dar de cara com aquilo que tinha dado errado. Ele tinha que tirar toda a sujeira debaixo do tapete e arrumar aquela história. Mas daí já havia se passado muitos anos. E o que acontece quando ele encontra seu irmão Esaú? El peludão. O que acontece? Nada. Nada de ruim. Há um conserto daquela situação. Aquela situação que era caótica há quase 2 décadas atrás, se conserta. Mas para aquilo se consertar, precisou do quê, pastora Regina? Tempo. Que o tempo passasse. E aquele tempo em que Jacó ficou lá, na terra de Labão, foi um processo. Foi um processo necessário. Foi um processo de crescimento, tanto para Jacó, quanto para Esaú. E nesse processo de crescimento, tanto de Jacó, tanto de Esaú, crescimento inclusive financeiro de Jacó,
Porque ele prosperou muito financeiramente. Prosperou ou não prosperou? O processo dele. E Jacó alcançou o sucesso dele ou não? Alcançou. Inclusive seu filho livrou um povo inteiro da fome. Foi ou não foi? Então, eu queria começar esse culto dizendo, para que nós possamos alcançar o sucesso, é necessário um processo, um procedimento. E agora eu gostaria que vocês colocassem para mim 1 Samuel 26, 25. Há um processo. A mídia tem que ligar, tem que entender, tem que esquentar porque está frio. A mídia é álcool, carro velho, álcool, é um terror. 1 Samuel. Isso. Ah, tá. Então Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas, e em todas será bem-sucedido. Assim Davi seguiu o seu caminho, e Saul voltou para sua casa. Davi foi bem-sucedido no que fez? Mas como é que aconteceu com Davi? Ele foi lá, tropeçou numa pedra e eu virei rei? Foi isso? A varinha veio, rei Davi? Foi isso que aconteceu com Davi? Não. Para conseguir o sucesso, para alcançar um sucesso, Davi teve que passar por muitas, e muitas, e muitas, e muitas provações. Teve que crescer, teve que calejar, teve que tornar um homem, e assim forjar nele o caráter de um rei. Se eu perguntar aqui para cada um o que é sucesso, cada um vai me dar uma resposta do que é sucesso. Cada um vai medir o sucesso com uma régua. O que é sucesso para você, pastora Paula, não é sucesso para mim. O que é sucesso para mim não é sucesso para você, Fernando. E assim em diante. E eu não estou falando aqui, pastora Regina, do sucesso espiritual, porque nós temos também que aprender a separar o processo espiritual do processo carnal. O que nós não podemos separar do que é sucesso espiritual, do que é sucesso carnal, é aquele que nos dá sucesso, que é Deus. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo vivo aqui hoje. Então, Deus é responsável pelo sucesso. Mas a diferencial, se eu perguntar o que é sucesso espiritual, o que é sucesso espiritual para você? Diga para mim. O que é o seu sucesso espiritual? E ser salva. Esse é o sucesso espiritual. Se um dia você chegar e estiver no inferno, você vai falar o quê? Fracassei. Fracassei. Claro que tem para alguns que chegar no inferno é sucesso, aí tudo bem. É o que eu falei, cada um é medido com uma régua. Quantas pessoas aqui não querem a Jesus? Vocês estão fazendo o censo? Quantas pessoas não querem a Deus? Se ele chegar no céu, ele fala assim, fracassei, era para estar no inferno. Não é? E mais o que é o sucesso terreno aqui? Se eu falar para muitos aqui, é ter minha casa própria, é ter meu carro, é ter meu helicóptero, é ter meu cavalo. O é louco para ter cavalo. O sucesso dele é ter cavalo. Para mim ter cavalo, minha irmã, é um terror. O que eu vou fazer com um cavalo? Eu não sei nem o que o bicho come. Para mim não é sucesso. Para mim é transtorno. Sempre que eu subo no cavalo dá errado, ele dá coice, ele quer me derrubar, eu pego carrapato. Acho lindo. Ela que tem um monte de cavalo. O nome do cavalinho dela é tudo bonitinho. É fofinho. Mas é estranho. O que eu faço com o cavalo? Processo. Quem era bom de matemática na escola aqui? Levanta a mão. Misericórdia. Douglas, né? A Niara também é boa, Niara? É família de matemáticos ali, né? O Zé, que não está aqui, também é muito bom em matemática. A professora falava assim, eu não vou nem considerar resultado que não tem o processo de exercício, não é isso? Não é isso? Vocês não viam isso? Daí você ia lá, crente não faz isso e nessa igreja não tem. Você olhava na prova do coleguinha do lado. X igual a 22. Está errado, por quê? Porque não tem o processo. Por isso que eu me tornei advogado, para argumentar essa questão tão polêmica. A gente consegue, de repente, conseguir uma procedência nisso. Mas exige o que para alcançar o resultado matemático, Douglas? Processo. Eu falei de direito. Você entra com uma ação e quer uma sentença. O que é necessário?
Um processo. A inicial, a contestação. Pá. Depois de muitos anos aqui na nossa justiça célere, uma sentença. Mas precisou de um processo. Você está na igreja hoje, buscando o quê? A salvação. Isso é necessário o quê? Um processo. Você pegar, levantar a bundinha do sofá, sentar aqui na cadeira, confortável, ouvir a palavra de Deus entrar em você, ser batizado no Espírito Santo, ser batizado na água, mudar de vida, nascer de novo. Cansa, né? Cansa ou não cansa? Tem algum processo que não cansa, meu irmão? Não tem. Todo processo exige dedicação. Até para não fazer nada exige dedicação. Eu vou contar uma história para vocês. A Bruna é da área da saúde. Quem mais é da área da saúde aqui? Só Lili que está sei lá onde. Aqui, Lili está aqui. Vamos lá. Quantas calorias nós gastamos apenas para respirar? É caloria demais. É caloria basal, gasto basal. Só para respirar, meu irmão, está exigindo esforço. Sabia que se você não fazer nada, você vai ficar respirando e vai ficar caquético? Por quê? Porque seu coração bater, para o seu rim funcionar. Tudo exige esforço. Todo processo é doloroso. E a dor é boa. Ah, pastor sadomasoquista. Não. Quem estava aqui culto sábado? Vocês lembram? Como a dor é essencial para a nossa vida? Como a dor nos salva? Como a dor nos livra do mal? Ou você acha aqui que Davi nunca sentiu dor até se tornar rei? Jacó teve uma vida boa, viu, pastora Paula? Não sentiu dor nenhuma até se tornar rei. O sofrimento e o processo, eles são essenciais. Acontece, Patrícia, que o diabo, ele muda, a cada momento ele muda de estratégia, já percebeu? O objetivo dele é sempre o mesmo: roubar, matar e destruir. Mas ele é estrategista. O bicho não é bobo. Ele é estrategista. O bicho é derrotado, mas não é bobo. Então o que ele vem fazendo na cabeça das pessoas? Eu vou te dar a solução. Você vai se tornar rainha sem passar por nenhum processo, por nenhum procedimento, por nada. Você não vai sofrer. Você vai tropeçar na pedra e se tornar rainha Ana Clara e rei Samuel. É isso que o diabo vem prometendo para as pessoas. Você se tornar rei e rainha sem passar por qualquer tipo de processo, sem precisar de crescimento, sem precisar calejar, sem precisar de muito conhecimento e sem levar tempo, pastora Paula. É atalho. A Sara não veio na igreja hoje, né, Evandro? Cadê a Sara? Está ali. A Sara e o Evandro, eles vendem até areia no deserto. Se eles for para Israel, eles vão vender areia naquele deserto todo. Vão sair de lá com o bolso cheio de camelo. Vão vir com um meio de camelo na bagagem. É boa a minha proposta de venda? Quem não quer encurtar o caminho? Daí sabe o que faz? O diabo manda aquelas pessoas que vendem esse serviço da facilidade para você. Tem muita gente vendendo o serviço da facilidade ou não? Tem, né? Bom, esse é um serviço da facilidade do capeta. Mas o capeta, ele vem pegando diferente a facilidade, bispa. Ele vem: eu te trago o seu 1 milhão em 3 dias. Eu trago o seu Porsche em 3 dias. Eu trago o seu amor em 3 dias. Basta você ficar milionário. Bom, pode ser, né? A mulherada concordou comigo.
Concordou. E daí eles falam assim, no post que acontece na internet: muitos amigos, muitos iates, muitas festas, mais sucesso que fracasso. E eles falam: eu sou o segredo do sucesso. É ou não é? Será que eu estou ficando doido? Vem acontecendo isso. São os chamados influencers. Eu aprendi na minha vida que influencers é algo muito diferente. Para mim, influencers é minha bispa, que é minha esposa, é minha mãe, é meu pai, é a minha avó. Para mim, esses são os verdadeiros influencers. A minha avó é a verdadeira influencer para mim, que sexta-feira estará aqui. Quem não conhece vovó? Vai conhecer vovó. Vovó, 85 anos de idade, deve estar me assistindo. Beijo para vovó. Nasceu em 1939. E trabalhou muito na vida para sustentar minha mãe, porque o marido deixou cedo. E vovó dirigiu caminhão, dirigiu Kombi, dirigiu táxi. Trabalhou em máquina. Vovó é influencer, sabe por quê? Porque ela trabalhou duro na vida. Sempre com honestidade, nunca passando a perna em ninguém, para sustentar a minha mãe e eu estar aqui hoje. Essa é a verdadeira influencer. E a recompensa espiritual que ela vai receber. E Deus nunca permitiu que na casa dela faltasse nada. Ah, mas faltou luxo. Mas nunca faltou nada. Ela nunca procurou o atalho. Porque a gente tinha, até pouco tempo atrás, essa influência. A influência daquele que se preparava, a influência daquele que trabalhava, a influência daquele que era honesto. E parece que ser honesto é sinônimo de insucesso. Está demodé, está fora de moda. É por isso que eu digo que o diabo, ele muda a sua estratégia de tempos em tempos. Eu imagino Jesus, Ludmila, lá naquela noite, fatídica noite, em que ele iria morrer na cruz. Quem é que acha que Jesus estava feliz de morrer na cruz? Quem é que acha que Jesus estava triste de morrer na cruz? Quem é que acha que Jesus estava os dois? Não é? Era uma mistura de bom com ruim. Mas imagina se fosse hoje. Jesus ia acessar o Google e falar: 3 passos para driblar a cruz. Qual que é o atalho que eu posso dar? Qual que é o caminho que eu posso pular? Quem que eu posso culpar? Quem que eu posso pôr para morrer no meu lugar? Quem que eu posso passar a perna? Morreu no meu lugar e ainda eu saí como Salvador? Jesus é Jesus, meu irmão. Por isso que ele é o nosso influencer até os dias de hoje. É um influencer de trabalho, de honestidade, de misericórdia, de amor e de sacrifício. Mas Jesus morreu com quantos anos? 33. Por quê? Porque Jesus, Douglas, não nasceu, 33 dias depois morreu. Ele ia ter levado, ele ia ter remido nossos pecados, se ele morresse 33 dias depois. Alguém já parou para pensar nisso? Não, né? Se ele morresse 33 dias depois, ele teria remido nossos pecados? Por que não? Por que ele não teria? Teria. Não é o sangue de Jesus que rime dos pecados? Não é pelo sangue que o pecado é remido? Então qual que é a diferença dele morrer com 33 anos e com 33 dias? Com 33 anos, ele fez um processo de estabelecer a palavra de Deus, um processo de preparar pessoas, um processo de ter dado o pontapé inicial.
E daí, preparado pessoas para que a igreja começasse a crescer e a se estabelecer. E aos 33 anos ele morreu. Por quê? Porque foi suficiente. Então Jesus teve um processo ou não teve? A unção que está sobre o ministério Rema, nesses últimos tempos, também está sobre a sua vida. O ministério Rema foi fundado há 32 anos. E o ministério Rema, durante todo esse período, está em processo para levar muitas pessoas à salvação. E quantas centenas de pessoas já foram salvas por conta desse ministério aqui? Muitas. E milhares, e milhares, e milhares serão salvas. E o ministério Rema vem passando por processos, e por processos. E Deus, Ele vem colocando cada vez mais em cima desse ministério, e em cima de vocês, coisas grandes. E coisas grandes estão por vir. Porque Deus sabe quem é o povo dele que está aqui, nessa terra aqui. E Deus sabe que esse povo, que essa geração, é a geração que vai tomar posse da terra prometida. Mas para isso, foi necessário um processo. Amém? Não adianta querer relativizar o céu, querer relativizar o sacrifício de Jesus, como a bispa pôs. Quem viu um post que a bispa postou hoje, lá no Rios dela? Não vamos relativizar o sacrifício de Jesus e achar que tudo é indolor, tudo é fake. Quem está indo na academia aqui? Estamos pela misericórdia e pela força do Espírito Santo. Cadê Brenda? Brenda, ali. Está indo na academia. Vocês já viram o tamanho do muque da Brenda? Gente, Fernando, você toma cuidado. Grande. Né? A Brenda está indo na academia. A Brenda está no processo para ficar o quê? Com o muque grande, não é? Mas tem aqueles, Fernando, que vai um dia na academia e já está desse tamanho assim, ó, pá! É? E parece muito grande, não parece? E parece. O problema é que quando a gente não passa pelo processo correto, pastora Regina, dá dano colateral, dá doença, e pode até levar à morte. E se a pessoa é livre de doença e leva à morte, quando para de tomar os negócios milagrosos, acabou. Caiu tudo. Deus, Ele quer nos levar, pastora Paula, a passar pelo processo, o processo de crescimento. Para quê? Para que nossa casa seja construída na rocha. E a gente não ser de mentirinha, fake, igual os influencers. Morreu, murchou. Às vezes o caminho do diabo, pastora Thalita, bispa Thalita, pode parecer muito atraente. Pode parecer que você está navegando em águas tranquilas. Quem já assistiu o filme do Pica-Pau? Já assistiram o Pica-Pau? Não tem lá no desenho que ele está lá navegando com o barquinho dele, com a canoa? Parece que está tudo lindo, maravilhoso. Ele está pegando um atalho, mas no final do atalho tem o quê? Tem uma cachoeira que ele despenca. Às vezes pode parecer que o caminho com Deus é mais tortuoso, mas ele não é. Ele não é. Ele só está te ajudando a chegar lá. A chegar lá. Da forma correta. A bispa sabe muito bem, a gente conhece pessoas, Fernando, que são crente fake. Sabe o que é crente fake? É crente de mentira. Que ele vai no caminho tortuoso do diabo. É o transcrente, igual a pastora Paula disse. E daí ele vai na igreja para quê? Para ver a mente purificada. Para falar assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, mas eu quero de alguma forma, como é que se diz, bispa? Aliviar o peso que eu estou em mim, aliviar o peso do pecado, então eu vou te comprar, Senhor. A bispa sabe do que eu estou falando. A gente conhece muita gente assim, Douglas, que está no caminho errado, está no caminho do diabo, e acha que pode, não na cachoeira, porque enche o gasofilaço de dinheiro.
Não vou falar que a obra não vai ser abençoada. A obra vai. Mas a pessoa... Gasofilácio não é lavanderia. Você sabe o que é lavar dinheiro, né? Gasofilácio não é lavanderia. Então, quando tudo que você for fazer na sua vida, você se pergunta assim, onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus nessa atitude que eu estou tomando? Onde está Deus no próximo passo? Será que a luz está no próximo passo que eu estou dando? Ou será que lá está as trevas? Hã? O que está no próximo passo que você está dando? Se Deus não está lá, está errado. Se Deus não concorda com o que você está fazendo, está errado. O processo não vai te levar ao sucesso. O processo vai te levar ao fracasso. Mesmo que possa ser um pseudo sucesso. Vocês estão chegando lá? Hã? Quer ter sucesso? Tenha fé. Eu já preguei isso. A fé é a grande arma espiritual para o sucesso. E tem gente que fala assim, pastor, se fosse naquele tempo, se fosse naquela época, pastora Regina, onde os milagres aconteciam na nossa frente, eu acreditava. Mentira. É mentira. Ver milagre leva alguém à conversão? Leva. Eu já vi gente curada de câncer, aqui nesse ministério, que foi curada de câncer, sabe o que aconteceu? Pé na porta. Meti o pé, estou vazando. Vocês conhecem alguém assim? Milagre, Felipe, não leva ninguém à conversão. Aquele povo saiu do Êxodo. Teve povo que viu mais milagre acontecer na vida dele do que aquele povo do Êxodo. Eles estavam escravos no Egito. Deus levantou uma pessoa de Deus, uma pessoa destemida, que para libertar aquele povo, teve que passar por muitos processos. Aquele homem, Moisés, teve sentença de morte na vida dele. E o que aconteceu? Ele foi colocado num cesto. E foi adotado por quem? Filha de Faraó, que se chamava? Hã? Não. Salvo engano, eu não sei se eu vou falar besteira, mas se eu errar aqui, a gente corrige depois. Eu acho que o nome dela era Hatshepsut. Ela era uma faraó mulher, tá? Hatshepsut era uma faraó mulher. E ela sucedeu o reinado de Tutmoses. Tá certo? E quando ela morreu, Tutmoses III apagou tudo o que era dela, Hatshepsut, porque ele odiava, por conta, não faz parte do contexto do culto, tá certo? Mas por conta de tudo que aconteceu, ele apagou quase tudo de Hatshepsut, Tutmoses III. Mas ela sucedeu o reinado de Tutmoses. E, por curiosidade, bom, Moisés era filho dela, tá certo? Pegou aqui, era filho dela. E sabia que porque ela ser mulher, todo mundo sabia que ela era uma faraó mulher. Mas quando ela tinha que aparecer em público, ela tinha que pôr um bigode. Vocês sabiam disso? Ela tinha que se vestir de homem. Ministério Rema também é cultura. Mulher de bigode, nem já pode. Mas essa mulher adotou a Moisés. E Moisés tinha o quê? O sucesso. Não é? Peraí. Vamos lá comigo, é sucesso ou não é sucesso? Você está lá, condenado à morte. De repente, você entra num cesto, num rio, e você é adotado pelo faraó. Ou pela faraó. Isso é sucesso? Pô, tem sucesso maior que esse, minha irmã?
Chega tio Silvio aqui e fala, Tarso, eu vou te adotar, você vai fazer parte do meu império. Não, é sucesso. Não, mas ele não suportou ver o povo dele padecendo. E ele sabia que lá não estava Deus. Lá não estava Deus. Naquele negócio lá, estava Deus? Não, então ele não negociou. Ele não negociou. Matou um egípcio, fugiu para um deserto. Passou anos, e anos, e anos, e anos a fio no deserto. Até que ele foi lá, todo o processo que ele passou, de oração, de crescimento, de desvincular do povo egípcio. Ele tirou o povo cativo no Egito e levou eles até onde? Onde era o ponto final daquela jornada, daquele ônibus, Clezinha? A terra prometida, Canaã. E aquele povo viu milagres. Aquele povo atravessou um mar. Aquele povo comeu maná. Aquele povo tinha Deus pairando com uma nuvem sobre eles. E aquele povo que tanto viu milagre, não teve fé, não teve conversão genuína. E eles reclamavam, dia após dia, ó Senhor, o Senhor me tirou do Egito, do delta do Egito, que era onde era aquela escravidão, porque onde tem vida no Egito é no delta, porque o resto é, né? Deserto. Para me trazer aqui, para morrer no deserto, a fé converte, a fé torna cristão genuíno, e o milagre? Milagre não. Não adianta falar, se eu visse milagre acontecer na minha frente, eu ia ter mais fé, ia ser diferente. Nada. Aquele povo reclamava. Ó Senhor, o Senhor me trouxe para morrer aqui. Agora, cuidado com a sua oração. Cuidado com a sua oração. Aquele povo, de tanto falar isso, aconteceu o que com ele? Morreram no Egito e não herdaram a terra prometida. Tiveram que adorar bezerro de ouro. Morreram no Egito, morreram no deserto. Os únicos que entraram na terra prometida foi quem? Josué e Caleb. Dois entraram naquele lugar. Nem Moisés entrou. Nem Moisés. E agora? Será que se você vê milagres, você vai aumentar a sua fé? Não vai, meu irmão. Não vai. Para ter fé, é ter uma conversa todo dia com Deus. E agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida. Pois se você acha que o Egito era melhor, meu filho, você não sabe do que você está falando. Pastor, mas depois que eu me converti, como dizem por aí, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não. Sabe o que está acontecendo? Levantou aquele tapete sujo, imundo, cheio de pó, que fazia séculos, milhares, com maldições hereditárias, com tudo quanto era porcaria lá embaixo, e agora está sendo limpo. E quando é limpo, pastora Paula, tem que ser colocado à vista. Então as coisas passam a vir à tona. Amém? Coloca para mim em Mateus 7, 24 e 25, por favor. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque o vento que bate na casa de palha também bate na casa de rocha. A destruição vai depender do material com o qual ela é construída. E com qual material você está construindo a sua vida. Pode ser que a casa de palha seja mais barata, seja mais rápida, seja até mais bonita, mas ela não é na rocha. E você quer qual vida? A vida fácil ou a vida construída na rocha? Cheia de processos, procedimentos e preços a serem pagos. Eu fico revoltado, pastora Paula. Eu fico revoltado, porque tem gente, Douglas, que anda 42 quilômetros para ouvir alguém, um imbecil, que promete que ele vai voar na vida se ele correr 42 quilômetros, e mata a pessoa, e a pessoa morre.
Porque para correr 42 quilômetros, meus irmãos, você tem que estar com a saúde mais do que em dia. 42 quilômetros. Tem jovem aqui que se anda 420 metros, precisa de balão de oxigênio. Cadê Eduardo Sintra? Me revolta isso. Vocês precisam de Deus na vida de vocês. Esse é o segredo. Deus pediu para alguém aqui andar 420 quilômetros? Não pediu. Deus só pediu para você sair da sua casa e vir receber na casa dele. E você acha difícil. Mas se eu falar que se você correr daqui a Itamogi, você vai conseguir tudo o que você quer na sua vida, vai ter gente saindo um atropelando o outro aqui. Eis que Deus me disse que quem chegar primeiro em Itamogi receberá todas as bênçãos. Meu irmão, vai ser a cura do paraplégico, vai ter irmão de muleta aqui saindo correndo. Porque as pessoas querem o quê? O atalho. É o atalho. Bom, ninguém nem vai. Sabe? As pessoas elas estão cada vez mais instáveis. Ninguém consegue se manter firme na igreja. Ninguém consegue se manter firme no trabalho. Eu tenho falado aqui com o pessoal que pré-serviço lá em casa, que tem empresa de marcenaria, da marmoraria, do que constrói o tijolo. Os caras falam, eu não tenho funcionário. Porque o cara trabalha um mês e quer sair fora. Não aguenta. Sabe? As pessoas não conseguem mais ter uma estabilidade, pastora Paula. Parece que a única estabilidade que consegue é para ficar fazendo besteira. Para isso não falta disposição e estabilidade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sem estabilidade, o sucesso não vem. Você quer aumento, abençoado? Quem aqui quer um aumento? Mas para conseguir um aumento, você tem que dar o primeiro passo. Conseguir um emprego. Conseguir emprego. Porque tem gente que quer aumento, mas não quer emprego. Quero aumento. Eu quero ser rico. Qual que é o seu emprego? Não tem. Por quê? Dá trabalho. Oi, tem um cara lá em casa. A minha casa é a minha maior escola, né, cara? Cadê o Jonathan? O rapaz lá. Faz 3 semanas, ou mais, né? Que ele fala, eu vou lá, viu, pastor? Eu vou lá fazer. Daí ele vai e fica 15 minutos e vai embora. Fica 15 minutos e vai embora. O que ele... Mas ele quer ganhar o dinheiro, não quer? Mas trabalhar ele quer? Não quer trabalhar. Então o primeiro passo, arrumar um emprego. Fechou? Segundo passo, trabalhar. Terceiro passo, manter emprego. Quarto passo, mostrar que você merece receber o seu aumento. Mostrar que você merece, cara. Não tem segredo. Eu estava falando com o Juliano hoje. Você com a Juliana da Constru Bem? Ele faz tudo. Ele cobra escanteio, ele cobra cabecear, o cara vai chutar, ele defende. Ele faz tudo. Mas ele é reconhecido? E converteu, hein? Converteu. Por que ele é reconhecido? Porque o cara trabalha. É esforçado. O sucesso dele veio do processo. Não veio do dia para a noite. Então você quer ter sucesso, meu irmão? Tem estabilidade. Não seja aquela pessoa que tem aquela relação bipolar, tripolar, quadripolar, quintupolar, decopular com Deus. 7 da manhã, Senhor, glória a Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado por ter aberto o meu olho. 7:30, dia maldito, terror. 8 horas, obrigado, Senhor, pelo milagre. 8:30, tem gente que passa o dia assim. É uma montanha-russa. Quem que foi no Hopi Hari? Vocês sabem aquela montanha-russa lá? Tem gente que é igual a montanha-russa do Hopi Hari. Não adianta, meus irmãos. Então, para o sucesso, é necessário processo, procedimento, estabilidade e fé acima de tudo. Vamos orar, meus irmãos?
Nesse momento aqui, por favor. Nesse momento aqui, você fecha os seus olhos. E você entre na presença do Senhor. Se você quer ajoelhar, quer deitar, quer ficar plantando bananeira, não me importa. O que me importa agora é que você entre na presença do Senhor. E permita que essa unção que vem sendo derramada pelo Ministério Rema, essa unção de sucesso, de procedimento, de seriedade, de crescimento que está sobre essa igreja, seja derramada sobre você nesse momento. Porque você é filho dessa igreja. Porque você não é o povo que saiu do cativo e reclamou tanto que morreu no deserto. Nós somos da geração que vamos entrar em Canaã. Nós somos da geração que vamos aproveitar a terra que emana leite e mel. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para a nossa vida. Então, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos cada um dos seus filhos aqui na sua presença no dia de hoje, ó Pai. Ó Senhor, vai abrindo a mente, os corações de cada um aqui, para que saibam que o Senhor está com ele, ó Pai. Que o Senhor está como uma nuvem em cima da cabeça do seu povo, ó Pai. E que o Senhor não permitirá que nada faltará. Que aquela vida que cada um tinha aqui, que pode achar que era boa, que era melhor, que lá gozava de melhores coisas, de melhores carnes, de melhores cebolas do Egito, aquilo era maldito. O verdadeiro alimento é o maná que o Senhor nos dá, meu Deus e meu Pai. E que nós possamos saber que tudo que nós estamos passando é bênção. Nada mais é do que processo. Do que o processo que vai nos levar à terra prometida, ó Pai. Que o processo que vai nos levar ao sucesso, tanto espiritual, quanto aqui nessa terra, meu Deus e meu Pai. Então, ó Senhor, abra nossos olhos e nos dê clareza. Nos dê clareza de tudo que nós precisamos fazer para alcançar o nosso objetivo, ó Pai. Que o Senhor nos prepare. Que o Senhor nos mantenha firme. Que o Senhor nos mantenha estável, ó Pai. Que essa estabilidade que o inferno quer nos trazer, de facilidades, de mentiras, essa propaganda eleitoral mal feita do inferno, ó Pai, não venha a nos pegar, não venha nos atingir, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor nos faça cada vez mais forte, cada vez mais capaz e cada vez mais merecedor das bênçãos que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Ó Senhor, mude e transforme nossa vida aqui, ó Pai. Nós temos ainda 6 meses para o término do ano e nós profetizamos que grandes coisas estão por vir e que grandes coisas vão acontecer aqui. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, aquele povo que estava cativo no Egito, vocês sabem qual que é o tamanho de Israel? Vocês sabem qual é o tamanho de Israel? Se eu não me engano, Israel tem 420 ou 430 quilômetros de comprimento e 150 quilômetros de largura. Sabe qual que era a distância do Egito para Canaã? 300 quilômetros. É necessário andar 40 anos para percorrer 300 quilômetros? Mas aquele povo não estava preparado. Aquele povo não estava preparado para alcançar a bênção dele. E daí foi necessário que eles andassem 40 anos. Se você está preparado, se você está se preparando, está trabalhando, está estudando, está orando, para que seu objetivo seja alcançado, eu não sei qual é o seu objetivo,
Pode ser a conversão da família, pode ser a cura, pode ser o trabalho, pode ser o casamento, podem ser os filhos, finanças. Se você estiver preparado, vai acontecer para você. Porque Deus não é um Deus de mentira. E Deus prometeu que o povo dele tomaria posse da terra prometida. E tomou. E Deus está dizendo: a nossa geração vai tomar posse da terra prometida. Nós não vamos morrer no deserto. Amém? Tem uma frase que Deus destacou no meu coração que eu anotei aqui e eu gostaria que você nunca se esquecesse. Não questione o tempo do seu processo e nem o tamanho do seu sacrifício. Porque às vezes a gente acha que está demorando demais ou que a gente está se sacrificando demais. Não questiona o tempo do seu processo nem o tamanho do sacrifício que Deus está te propondo. Aceita, vai de cabeça, segue em frente, porque Deus vai te mostrar que cada segundo e cada sacrifício vai valer a pena. Amém, queridos? Levanta a tua mão, eu te abençoo. Eu te abençoo na tua casa, eu te abençoo na tua família, eu te abençoo no teu trabalho, eu te abençoo nas tuas emoções, eu te abençoo no teu espírito, eu te abençoo na tua vida financeira. E eu declaro sobre a tua vida esse mês de julho, você vai colher milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você comece a colher e continue a plantar, mas comece a colher. E mesmo em meio a processos, que você veja a glória de Deus. Deus vai te dar maná para te alimentar, que vai descer do céu. Em nome de Jesus. Vai e vence em nome de Jesus.